Eles vão e começam a cantar em inglês e o povo começou a mandar vir com eles. Chamar-lhes vendidos e traidores e não sei o quê. O Garcês, que não tem papas na língua, virou-se para eles, baixou as calças e mostrou-lhes o cu. A eles e ao Presidente da Câmara. Ok. Os jovens eu vejo assim. Se, por exemplo, vamos supor, o Justin Bieber ia às compras. Voltava para casa, metia as compras em cima do balcão, da cozinha, entretanto as compras caíam, ele escorregava, uma cenoura espetava-se no cu, ele dizia, ai Jesus, desatava a correr pela rua fora, com uma cenoura no cu, com as mãos no ar. Tu no dia seguinte ias a ver quantas pessoas não iam andar na rua com uma cenoura no cu, sem saber porquê. E o que é que ia acontecer? Trabalhei na Johnson & Johnson a fazer pensos higiênicos e escovas de dentes, atenção. Pronto, pensos também. higiênicos e escovas de dentes. Porque não há nada, a higiene é uma coisa importante. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Hoje estou aqui à conversa com o Orlando Matias, que tem, eu acho que ele já deve ter vivido 7 vidas numa só, pelas histórias que vou ouvindo e conheço há muito pouco tempo. Uma das bases da conversa vai ser naturalmente a música, por questões óbvias e que vocês vão descobrindo ao longo deste podcast, mas eu agora queria que o Orlando continuasse nessa parte do Kensington Market. Como é que era o Kensington Market nessa altura? Para já, tu vieste para cá há quantos anos? Eu vim em 89. Há uns anitos. Há uns anitos. E o Kensington Market ainda era muito mais forte. Porque eu depois vi novamente para o Kensington Market por volta de 2003, que foi quando eu comecei a fazer a rádio lá no Asas do Atlântico. O Asas do Atlântico. Exato, é daí que as pessoas te conhecem naturalmente. Embora na altura a rádio não tinha vídeo. O Kensington Market era uma loucura. Só que perdeu, claro, como tudo, está a perder. As rendas ficaram caras, o pessoal da origem mudou-se, porque não conseguia pagar as rendas, e agora vem um novo pessoal que aluga aquelas lojas por 6 meses e depois ao fim de 6 meses não conseguem pagar a renda e fecham as lojas. Mas isso tu estavas a dizer de haver um bar para cada estilo de música, eu acho que é extraordinário. Tu entravas, por exemplo, num bar, ouvia só jazz, ainda agora lá havia um de jazz, lá ao pé na Augusta. Tu ias a outro bar, era só punk, no outro era mais para o rock, quer dizer... Mas a qual é que tu ias? Eu ia para o rock. Como é que se chamava, lembras-te? Era o... já não me lembro, que era rock and roll ou something, uma coisa assim qualquer. Mas, era uma loucura. Também logo ali ao pé tinhas o El Mocambo, não é? O famoso... Isso ainda está aberto, não está? Acho que fechou. Aquilo foi-se abaixo, os Rolling Stones chegaram a ir tocar lá, quer dizer... Uau. Tens álbuns ao vivo, por exemplo, dos April Wine, que foram gravados no álbum. Agora ia dizer uma coisa que se calhar não se pode dizer. O quê? Isso foi na altura que o Mick Jagger conheceu a mãe do Justin Trudeau. Não. Fala-se, dizem as más línguas. Acho porque isso foi nos anos 60 e tal. Pronto, já tinha acontecido. Os Stones foram para aí no princípio de 80 e pouco. E então eles tentaram renovar aquilo, investiram muito dinheiro, mas acho que não foi lá. Porque é como tudo, o rock está dormente, não é? As músicas agora, como estávamos a falar, esses bares tiveram a tendência a fechar, porque a malta nova, neste momento, se quer ir para esses bares para ouvir a música que se ouve agora, não é? Que está na moda, imediatamente não existem bandas a tocar essas músicas. Estamos a falar de hip-hop, rap, e não era ninguém. Quem vai fazer cover songs dessas? Não vais ter uma banda a fazer Deep Purple e coisas assim. Portanto, esses bares têm tendência a fechar. Depois, agora cada vez... Quando as bandas que existem, é uma tristeza, é toda uma cambada de velharia, que são os sobreviventes, que estás a saber. Então vamos um bocadinho lá atrás. Antes de vires para Portugal, andaste em tudo quanto foi... todo o tempo da tua vida em Portugal, na fase já mais adulta, foi sempre música? Mas aí está. Tu tocaste com um monte de gente, ou um monte de gente tocou contigo. Um monte de gente tocou comigo. A tua Excalibur já vem de lá? Os Excalibur não são daqui. Fundaste aqui. Eu tive algumas bandas, mas a mais importante foi a última que eu tive, foi os STS Paranoid, que é considerado um dos pioneiros do heavy metal. STS Paranoid, que é considerado um dos pioneiros do heavy metal em Portugal.
toquei com montes de elementos, também toquei com outras bandas, mas praticamente, quer dizer, a minha vida foi sempre a música como grande amor. Mas eu também nunca fui aquele sonhador que vou ficar em casa, sou artista e não trabalho, os meus pais sustentam-me, ou então arranjo uma namorada para me sustentar. E não, eu pensei, eu tenho que ter ganhar dinheiro, não estou a dizer ter carreira, mas pelo menos ganhar dinheiro para eu poder paralelamente ter a cena, porque tinha que comprar os instrumentos, há sempre despesas. E então, aí fiz tudo, deixa lá, eu trabalhei no turismo, tinha para aí uns 14 anos, a levar os turistas aos quartos para alugá-la na Nazaré. Andavas, tinhas os cartazes de como é que eles... Não, estava sentado, perna traçada dentro do turismo. Mancavas. Eles entravam no turismo. Estavas mesmo no turismo. E eles perguntavam, porque a minha tia trabalhava no turismo, e então eu metia-me lá. É que eu adoro as nazarenas com os cartazes, e elas dizem chambres, rumos e imers. Sentadas no passeio, isso é tradição, não é? Tu trabalhaste mesmo no turismo da Nazaré? Eu trabalhava por conta própria, eu estava lá como se para levar Ele já era um empreendedor. Quer dizer, depois o turista dava-me dinheiro e a dona do quarto também dava dinheiro, e então eu juntava dinheiro e depois... E porquê na Nazaré? Ias porque passar lá o verão? A minha tia morava lá, e então foi esse, praticamente foi o meu primeiro emprego. Depois, o que é que eu fiz? Trabalhei com o meu pai em eletrónica. Que o teu pai tinhas-me dito ainda em off que era técnico de cinema e som. Depois ele montou uma por conta própria, depois eu fui trabalhar com ele, mas relacionamento de trabalhar ela era impecável, mas com o patrão e sucked. E então eu pensei assim, não, é melhor mudar outra coisa. E então o que é que aconteceu? Eu fui para a tropa. E quando vi da tropa eu disse, eu já não volto para lá, vou arranjar qualquer coisa. E então quando voltei, fui trabalhar para um bar de prostitutas no Caixo de Dré, como disc jockey e manager. Uma loucura. Como é que se chamava o bar? Era o Copenhagen. O Copenhagen ainda me lembro. Eu estive lá. Aliás, havia ali uns 2 ou 3 dentro do mesmo género. Havia o Jamaica, eu conhecia-os todos. O Jamaica, Copenhagen, o Hamburgo. Mas o Jamaica não era de meninas. O Jamaica ainda funciona. O Jamaica era de mas naquela altura era de meninas também. Era? Aquilo era tudo de meninas. Mas o mais engraçado é que todos aqueles bares ali, por exemplo o Hamburgo, era tudo antigos disc jockeys que tinham começado como disc jockeys, porque o disc jockey era manager dos bares, e então tinham começado, não sei como é que eles arranjavam o dinheiro, e todos eles estabeleceram, e todos eles depois compraram um bar. Mas o que é que tu punhas aí no Copenhagen? Está calada. Elas vinham-me chatear para eu meter Marco Paulo. Estás a gozar? E eu metia Led Zeppelin no Hololata Love. Havia umas que desatinavam comigo à brava. Mas depois eu lá às vezes estava assim, ok, olha que uma vez apanhei uma esquadra americana que eles só entravam, não saíam. Só entrar dentro do bar, eu só estava a meter música a abrir, era Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, que os gajos eram malta nova, soldados, estás a ver, marinheiros. E então, estive lá, eles gostaram de mim. Disseram até ao fim de 2 semanas, disseram vamos-te aumentar, e eu fiquei todo contente. Entretanto, num dia eu vou para sair e eu estava a trabalhar de manhã ainda por cima, eu entrava às 9 da manhã. Aquilo abria às 9 até às 2. Olha as coisas que eu estou a descobrir, não sabia então, que esse negócio era assim tão frutífero. E eles meteram-me assim às 9 da manhã, que é um ambiente mais bacana. Eu cheguei a uma altura que o rapaz que me vem substituir entra, abre a caixa registradora e mete uma pistola dentro da caixa registradora, e eu olhei para eles, uma pistola, e eu disse assim, pois, porque ontem estavam à minha espera lá fora para me fazer a folha, e eu desta vez venho armado. Eu despedi-me logo no dia seguinte. Então vim agora da tropa. Saí agora da tropa. Não, disse que não. E então despedi-me. Depois, por intermédio do meu pai, fui trabalhar como técnico de som para uma série de filmes policiais da RTP, que não sei se vocês se lembram, que deu no Canal 2, que chamava-se O Zé Gato. Claro que me lembro, então, eu era o técnico de som. Que giro. Tu estiveste sempre ligado à música de uma forma ou outra, o som fez sempre parte. E depois
Estive lá, olha, eu conheci a Teresa das Doce, impecável, ela entrou no filme, ela... mas também é das tais coisas. Eu ganhava quando havia filme, quando a produção acabava, eu disse, tenho que arranjar outra coisa. E então lá meti-me outra vez com o meu pai a fazer os congressos, de técnico de som dos congressos para as traduções simultâneas, porque eu estava lá na mesa de mistura a levantar o som, meter os canais e tal. Mas pronto, também não deu, porque imediatamente com o meu pai novamente problemas. E então, para onde é que eu vou? Vou trabalhar para uma fábrica de alumínio, carregar alumínio. Que é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Fui carregar. Porque eu nunca tive problemas com o trabalho, eu queria era ganhar. Exatamente. E então fui trabalhar para lá, entretanto, por conhecimentos fui trabalhar para a Toyota, ainda estive lá 2 anos e tal, do Salvador Caetano, na secção de reclamações e garantia. Estou a imaginar, ele reclamava mais que os clientes. Estás a reclamarem. E então, depois daí, onde é que eu fui? Fui monitor de crianças, trabalhei na Johnson & Johnson a fazer pensos higiênicos e escovas de dentes, atenção. Pronto, pensos também. Higiênicos e escovas de dentes, porque não há nada, a higiene é uma coisa importante. E depois daí, o que é que eu fiz mais? Isto é realmente 7 ofícios. Pô, você é pior que eu. E depois vim para aqui, vim trabalhar logo para uma padaria, sem perceber nada de pão, meteram-me um avental na mão e disseram para eu fazer pão, e eu fiz. E depois fui para o aeroporto, entretanto no aeroporto estive lá aqui há 13 anos, depois saí do aeroporto, fui para a rádio e estive lá 16 e agora estou em casa. Eu pensava que quando vieste para Toronto, para o Canadá, que tinhas ido logo para a rádio. Não, eu só fui... eu vou dizer uma coisa, a rádio nunca foi a minha cena, estás a perceber? Não? Não, a música, agora a rádio é uma cena paralela. Porque eu também fiz rádio em Portugal, nas rádios piratas, ainda estive em 3 estações de rádio, estive na Rádio Galáxia, estive noutras 2, eu não me recordo o nome, que uma delas até era do Loteria. E depois é que vim para aqui e a rádio foi... eu de repente, eu chateei-me, estava farto da vida do aeroporto, trabalhar sábados e domingos, feriados e tudo. Uma pessoa deixa de ter uma vida social. Eu já estava a ficar farto, sempre disse, se eu deixar de trabalhar no aeroporto, eu nunca mais volto para o aeroporto, e foi o que aconteceu. Entretanto, não sabia o que havia de fazer. Entretanto, antes de eu sair do aeroporto, estive a trabalhar na Surf, ainda uns 2 anos, uma coisa assim, na parte da televisão, a fazer o editing. E então criei conhecimentos, foi onde eu conheci o Jamie, a Ana, e conheci o Valdemar. Numa das outras vidas. De outras vidas, estás a saber, do inimigo. E então, eu depois saí o do Valdemar, inimigo. que é Mesdubi. O Valdemar Mesdubi. Outra figura. E então, eu depois saí do aeroporto e pensei assim, o que é que eu vou fazer? Estás a saber? Porque eu não tinha a mínima noção. Entretanto, o Zé Eduardo, no Asas do Atlântico, morreu. E o Nunes não conhecia ninguém para fazer, e falou com o Valdemar, e o Valdemar lembrou-se de mim, perguntou-me se eu estava interessado, e disse que sim, why not, right? E depois, pronto, e fiz a cena, tive lá 16 anos. E que programa é que tu fazias, ou que programas? Tinha um chamado Alternativa, que era de música rock. Também passava música da comunidade, também para dar o apoio. Naturalmente. E cenas assim, mas era 2 horas. Mas depois o horário estava constantemente a mudar, porque era a conveniência da transmissão do programa. E isso tornava-se um bocado mais difícil. Manter uma audiência constante, não é? E então ainda estive lá de 16 anos. Até que depois, acho que o prédio foi vendido, o novo senhorio queria aumentar a renda, não era viável, e o Nunes também já devia estar farto daquilo, disse assim, vou fechar isto, e pimba, e fechou. E as bandas? Quais bandas? Então tu não tiveste banda também aqui? Opa, não era a banda filarmónica? Não, embora fosse tocar a banda filarmónica. E há bastante boas. Já fui lá tocar. Mas pronto, é outro género. Mas tinha os STS, que eram de heavy metal, ainda gravámos umas demos, porque gravar música em Portugal era muito difícil, percebes? Porque Portugal nós podemos ser muito bons, podemos ser, e somos, há muito português bom e competente e bom profissional, mas temos um problema, somos muito pequenos, somos só 10 milhões, estás a saber? No Irão
estão a levar ali com as bombas, ainda são 90 milhões. E a guerra vai acabar e ainda vão lá ficar aqui uns 88. Estás a saber? Que o nosso país torna-se um bocado mais difícil. E então... Por isso é que a gente não se pode meter em guerras, senão nada, desaparecemos. Por isso é que é paz e amor, estás a saber? E então, o problema em Portugal foi sempre isso. Que, por exemplo, vou-te dar um exemplo. A década de 60, 70 e 80, por exemplo. Em Portugal o rock arrebentou com o Rui Veloso, não é? Mas mesmo assim a arrebentar, começaram bandas portuguesas a gravar, tu tens que ver que, por exemplo, tu em Inglaterra, em França ou nos Estados Unidos, qualquer editora, eu chegava-me lá e dizia assim, olha, eu tenho aqui uma cassete com música de heavy metal. E eles iam imediatamente passar ao especialista de heavy metal daquela editora para analisar a música e dizer, olha, realmente estamos interessados ou não. Compreendes? E quem diz heavy metal, diz rock progressivo, estás a saber? Havia, ou reggae, ou uma coisa qualquer. Em Portugal, não. Era só uma pessoa. Tu ias para a Poligrama, era o Tó Zé Brito. Claro. Ora, um gajo que anda a cantar nos Green Windows, não é? Estás a saber? Não vai-me ouvir uma banda de heavy metal. Não, mesmo que vai torcer o nariz. Não sabe analisar sequer. Exato, tem os gostos dele. Claro. Estás a perceber? Não vê, porque como eu posso dizer que houve bandas na década de 80 que não gravaram e que tinham montes de qualidade. Não estou a falar na nossa, mas bandas como os Vasco da Gama e não passaram de uma cassete gravada na discossete. Porque, exatamente, ninguém a quis apostar. Porque também não estavam virados. Porque depois é das tais coisas. Também a gente tem que compreender a parte do negócio. Vai-se quê? Gravar um LP e depois só 5 mil pessoas é que ouvem? Uhum. Porque a história do rock é uma história muito complexa. Por exemplo, nós temos o caso de o Genesis. Vieram a Portugal em 74. Right? Cascais, a máxima lotação era de... No Dramático de Cascais, acho que eram por volta de 10 mil pessoas. Portugal tem 10 milhões. Só 10 mil pessoas é que foram ver os Genesis. Essa é a realidade. Mesmo que fosse mais de 5 mil ou 7 mil que não conseguiram comprar bilhete. É a realidade, percebes? Porque é uma população muito, muito pequena. Imediatamente ficamos limitados. O nosso mercado musical estava todo virado para o pop, porque a rádio era dominada pelos dinossauros, os dinossauros só ouviam pop, e imediatamente a partir daí era muito difícil, porque a gente, por exemplo, fala agora na rádio, eu sou do tempo em que a minha prima foi comprar um rádio caríssimo, que dava FM, eu nunca me esqueço, era assim uma caixa assim comprida, dava FM, porque a FM não passava anúncios, e passava rock, mas nem sempre. Porque aí está, havia programas específicos que passavam rock, como os 2 pontos do Luís Fernandes, depois mais tarde o Rock and Stock do Luís Filipe Barros, sim. O Rolls Rock do António Sérgio. Portanto, já eram programas específicos, mas de outra maneira. Por exemplo, tu AM levavas com... Como é que era? A Donas de Casa, ou que era? O programa das Donas de Casa. Pois uma coisa ultrapassadíssima. Estás a ver? A gente ouvia aquilo. Ultrapassado, só me lembro dos Parodiantes de Lisboa. Mas os Parodiantes eram clássicos. Mas isso era giro. Não, porque a nossa rádio estava muito virada para o povo. Claro. E imediatamente, se o povo queria ouvir aquilo, o Clube das Donas de Casa, chamava-se o Clube das Donas de Casa. Se o povo que dava receitas, estás a saber, dava a telenovela, simplesmente Maria, aquela Maria era uma badalhoca, uma pouca vergonha, estás a saber. E então, realmente era uma mulher solteira, grávida e tudo, lá estou aquela... Ai, que horror, ainda por cima. Mas não interessa, mas é das tais coisas, estás a saber? Era o que só via. Exato. Era o que o povo queria. Tem que ir ao encontro do que as pessoas pedem, já se sabe. É a mentalidade. Eu nunca me esqueço, esta ficou marcada para mim. No último episódio da Gabriela, eu estava na rua e estava a ouvir o episódio. Porque ouvia-se em todas as casas. Toda a gente estava a ver o último episódio da Gabriela. Não se via ninguém na rua. Também acho que foi a primeira telenovela que nós tivemos em Portugal. Mas é alienação. Claro. É alienação. É assim, foi a primeira telenovela e eu acho que a gente nem tinha emissão de televisão o dia inteiro, ou tínhamos nessa altura? Porque a gente era horrível. A gente tinha, primeiro,
começava às 2, logo a telescola. Até às 6 da tarde. Depois tinhas emissão das 7 da noite às 11 da noite. Depois lavas com o hino nacional e a televisão fechada. E as riscas todas. Exato, e aquela coisa, que a antena. Depois, o que é que eles fizeram? Começaram a dar uma emissão, começava à 1 da tarde, ou ao meio-dia, até às 2. Que era para os miúdos e tal. Mas depois lá vinha novamente a telescola, que a telescola nunca saiu. A telescola entrava às 2 da tarde e pronto. E lá estava até às 7 da noite. Claro, depois as pessoas apanhavam-se com uma Gabriela, o que é que esperava? Já era feriado nacional. Por isso é que eu digo-te uma coisa, uma das razões que eu fugi para o Canadá foi a RTP. Eu não podia que a RTP, a programação da RTP era horrível, a televisão era horrível, percebes? Programas que eu gostava, não dava. Depois, eu gosto, por exemplo, comédias. Eu gosto, mas desde o 25 de Abril para cá, todo o humor é político. E eu não acho piada nenhuma. Uma pessoa de estar a fazer humor político de uma vigarice que um político fez é a mesma coisa que eu estar a fazer uma piada só uma pessoa que me viola. É como as músicas, não tem piada nenhuma. Há músicos que se tornaram muito políticos e eu gostava muito deles e deixei de gostar também por causa disso. Exatamente, por isso. E o que é que acontece? Depois, se tu tens o amor político, é um amor que é atual. Daqui a 10 anos, ninguém conhece as pessoas a quem eles estão a referir e deixa de ter piada. Claro. Estás a compreender? Por isso é que não há clássicos. Tu, por exemplo, o único clássico que considero do humor português é o tal canal do Hermano José que nunca meteu política. E ele é de facto bom. O Hermano é bom. É muito bom, muito bom. Tu gostas do Monchique? Hã? E tu gostas do Monchique? Do Monchique, o que é o Monchique? Tu não conheces o Joaquim Monchique? Não, porque eu desliguei muito de Portugal. Eu desliguei-me um bocado. Lembra-te que eu não vejo RTP. Eu a rádio ouvia quando estava a fazer o programa. E depois imediatamente, mas ouvi já dizer muito bem dele, diz que tem muita piada. Mas em Portugal, eu fixei este nome até antes de pensarmos em sentar-te hoje aqui, o Rock Rendezvous era um dos teus palcos, com a tua banda. Fui lá umas 7 vezes. Lembra-me lá onde para quem não sabe, lá em casa, onde é que era o Rock Rendezvous e como aquilo era tipo O Rock Rendezvous era um antigo cinema, o Cinema Universal. Mas era um templo da música. Era grandes bandas estrangeiras e tudo foi lá. Aquilo era um cinema, o Cinema Universal. Por acaso, quem comprou as máquinas foi o meu pai. Porque eles depois vendiam aquilo ao desbarato e o meu pai comprou as máquinas e depois renovou-as e depois vendeu-as para os pequenos cinemas da província. E então, era o Cinema Universal, aquilo foi comprado, depois o rapaz que comprou tinha um pronto a vestir. Os escritórios do Rock Rendezvous eram nas traseiras do Pronto a Vestir, estás a saber? Eu quando fui lá com a cassete, era em Benfica, eu quando lá fui com a cassete para mostrar, para ver se eles queriam que a gente lá fosse tocar, fui esse Pronto a Vestir. Depois eles formaram uma editora. Ainda compraste uma repinha? Ainda compraste uma repinha? Não, era Pronto a Vestir para mulher, era para mulher. E então, mas aquilo depois criaram uma editora, a Dança do Som. Entretanto, foi uma altura em que Portugal ficou um bocadinho a nível de música, a nível pseudo-intelectual, tinha que ser tudo novo, compreendes? Eu lembro de ir lá ao Rock Rendezvous, que fui lá tratar de um assunto qualquer, por causa de um espetáculo que ia lá ter, e fui ver a banda que estava a tocar, e eles estavam a tocar e tinham um estendal de roupa em cima do palco, com cuecas e... Eram para a frente. You know what I mean? Para a frente era assim, e a Dança do Som depois espalhou-se um bocadinho, e então acho que foi problemas financeiros, depois também a vizinhança começou a mandar vir com o barulho, não é? E fechou, mas foi uma pena porque aquilo era uma grande ajuda para as bandas. Funcionou quantos anos? Porque eu sempre lembro de ouvir falar ainda funcionou, portanto é que eu vim-me embora, ainda estava a dar, portanto aquilo abriu no início da década de 80, 82 para aí. Eu ainda lá fui, não me lembro ver o quê, mas ainda lá fui. 82 e depois acho que fechou em 90 e poucos. Porque como mas eu tudo. Acho que foi muito marcante, talvez porque fosse um palco diferente,
com bandas diferentes, e também não sei se em Lisboa havia Não havia nada, o problema desses, todo era não é? esse. Isso é que era o grande problema. Tinhas o Dramático, tinhas o Pavilhão dos Esportes e mais nada. E tinhas o Rock Rendezvous. Pois. Epá, e realmente, ao Dramático não podias ir tocar, de maneira nenhuma. Ao Pavilhão dos Esportes também não. Só com, eu cheguei a tocar no Pavilhão dos Esportes, mas foi com o GNR e fizemos a campanha eleitoral do Freitas do Amaral. Até gravámos uma música para o Freitas do Amaral e tudo, chamada giro. Para a Frente de Portugal e tudo. E então fizemos a campanha, mas também, quer dizer, fizemos a campanha em fevereiro e em outubro estávamos a tocar na festa do Avante. Que, pá, era mesmo assim, a gente ia a todas, estás a ver? A gente éramos os prostitutos. Também tocaste na festa os prostitutos. Também tocaste no Avante. Eu vou-te confessar, eu nunca fui ao Avante, mas dizem que é um festão que vale muito a pena. Pá, quer dizer, que naquela altura, não sei como é que é agora pessoalmente está completamente diferente. Também tens que ver uma coisa, era grande, tinha muita coisa, mas não tinha recursos nenhuns. Quando chovia aquilo era um lamaçal. Mas ninguém queria saber disso, a malta queria saber das bandas, que a música era sempre boa. Havia tudo, havia a nós meter-nos no palco das mulheres. Vai lá tu. O que era o palco das mulheres? Porque havia o palco, lá, sabes como é que é? As camaradas também queriam ter um palco. As mulheres. E então queriam ter um palco e eles lá meteram-lhes um palco e foram convidar a gente, estás a perceber? Aquilo é onde? Na margem sul, não é? Não. Onde é que é o Avante? Não me lembro. Aqui é neste lado. Mas já não me lembro onde é. Regi, vê lá onde é que é a festa do Avante que a gente não se lembra. Então, no Vale dos Deus não é? Eu fiz lá armei lá um escândalo à porta. Até os camaradas queriam que eu pagasse. Queriam que eu pagasse. Então tu ias atuar e tinhas de pagar bilhete. Mas os camaradas pagam. Mas eu não sou camarada, eu venho aqui tocar. Eu sou camarada, sou artista, sou músico. Foram lá chamar um diretor e depois lá me deixaram. Então queriam que eu fosse. Olha a ganda lata. Então venho aqui tocar. Tu já viste como é que eles são? Já viste o que é? Logo exploração. Eu disse: não, camarada, eu não vou nessa. E então, olha... camarada, você é que tem que me pagar a mim, camarada, está enganado. Que eles não nos pagaram à gente. A gente foi lá que era para a promoção, porque isso é uma das grandes coisas que a nossa banda tinha. A gente ia a todas, mesmo que fosse borla, a gente tocava, a gente queria tocar, claro. Estás a perceber? Porque enquanto não se tocar, não se vai a lado nenhum. Houve algum desses concertos ou algum sítio onde tenham tocado que te tenha marcado por algum episódio diferente ou porque, sei lá, pela reação do público? Olha, pá, uma história, por exemplo, no Rock Rendezvous, a gente apagávamos as luzes, havia uma introdução, estás a perceber? Ouvia-se a minha voz, there is a legend older than earth, estás a falar, e entretanto nós tínhamos um amigo meu, que era o CO, que ele era muito grande, era preto, muito grande, e então ele entrava com uma máscara, estás a ver, tipo Eddie, dos Iron Maiden, e com um lençol, e com uma corrente, estás a saber? E então punha-se assim, enquanto a introdução estava. Naquele concerto, ele chegou-se mais para a frente, o pessoal agarrou na correia, e estava tudo maluco, puxaram a corrente e o rapaz caiu lá dentro. Saiu cá para fora em cuecas, porque ele não tinha mais nada. Mas estava salvo, Ficou gravado. Mas como estava um light show, por acaso não se viu o gajo em cuecas, porque viu-se ele a cair, mas depois ficou escuro e ele fugiu. Aquilo era tudo parte do espetáculo. As pessoas bateram todas palmas, claro. Até uma vez estava nesse concerto do GNR, no Pavilhão dos Esportes, nós fizemos o soundcheck e o cabo do baixista estava partido. E então ele teve que ir buscar um cabo de reserva e ligar, experimentar, mas aquele cabo era mais curtinho, ele não podia mexer-se muito. E então a gente andávamos a correr de um lado para o outro, e esse CO andava a correr com a banda, com o mastro, com a bandeira portuguesa, estás a saber, todo nacionalista, não é? E então o baixista está a tocar e entre o CO passa a correr com a bandeira na mão e o baixista anda para a frente, entretanto anda para trás. O CO vê o baixista andar para trás, desata a correr com a bandeira. Entretanto o baixista mudou de ideias e andou para a frente. Quando andou para a frente, o CO vê que está o cabo da guitarra levantado, não vai bater, e então dá um salto por cima do cabo,
mas depois perdeu o equilíbrio e caiu, rebolou e caiu de costas e pegou na bandeira, ainda estava assim. Eu desato a correr, meto-lhe o pé em cima do peito e levanto a guitarra e ponho assim, era o pavilhão de esportes a bater palmas. Foi a loucura. Assim, isto fazia parte do espetáculo. O seu, coitado, passava a vida a cair. Coitado, já lhe morreu com uma overdose, coitadito. Muitos de nossos amigos Ia-te perguntar agora, e tu tens... Pronto, com os que cá estão, naturalmente, não queremos que tenhas contacto com os outros que já se passaram para o outro lado, que Deus os guarde lá sossegados. Tu ainda tens contacto com esse pessoal? Tenho. E é incrível, não os vejo há 40 e tal anos, porque eu desde que vim para o Canadá nunca voltei a Portugal. Nunca lá foi. Não, nunca voltei. Eu vinha mesmo, que foi uma injeção. Zangado. Não vinha, fartei-me de Portugal, percebes? Quer dizer, não tenho nada contra os portugueses, não tenho nada, adoro a minha história de Portugal, mas a mentalidade, compreende-se, que estava naquela altura, e especialmente agora também, agora ainda está pior, mas, ser marginalizado, compreendes, ignorar, muito ignorante, compreendes, eu fui montes de marginalizar por ter cabelo comprido e andar de calças de cabedal, estás a saber? Tudo isso marca uma pessoa. Depois, e vivias numa grande, na capital. Na capital, mas em certos bairros, ou tu ias para a província, na província era uma pouca vergonha, percebes? Aquilo era uma ignorância fora do normal. E tu ficaste tão traumatizado que nunca mais usaste cabelo comprido nem calças de cabedal. Exato, fiquei super traumatizado. Sério, fiquei, não. Era mau. Havia cenas muito bacanas, mas tínhamos uma... O português tinha uma mentalidade muito tacanha, talvez ao isolamento que teve, de vítima porque lembra-te que estamos a falar 70 e 80, ainda temos resíduos do que aconteceu antes do 25 de Abril, não é? Não há dúvida nenhuma que éramos um país fechado. E talvez aí estás a ver a ignorância, aquela diferença da gente ser diferentes e a carneiragem, não é? Quer dizer, porque a gente temos que ser realistas. O ser humano é um carneiro. Por exemplo, eu posso dar um exemplo que é palpável, que é a moda. Não existe coisa mais de carneiragem do que a moda. Andamos todos vestidos Andamos todos vestidos da mesma maneira. E a pessoa gosta de um par de calças e de repente não está na moda, deixas de gostar daquele par de calças. Então, mas tu gostavas, agora já não gostas, porque o outro não usa. Olha, eu por acaso não sou bem assim. Eu também não, eu tenho para lá roupa de 20, desde que me sirva. Há coisas que eu guardo porque continuo a gostar e acabou. Olha, não sei quantos anos é que tem e eu também gostei de ver. Tu enviaste-me um vídeo muito bonito de uma página no YouTube que se chama Portugal Medieval. Portugal Medieval, que a música é da tua banda, a voz é da Santa da Maria João. Tu é que disseste que ela era santa. É santa. Ela é que é vocalista dos Excalibur. Exatamente. Conta-nos lá um bocadinho dessa produção. Eles é um site que estão sempre a falar de cenas medievais, por exemplo, a história dos nomes das famílias, tudo isso. E então eles queriam fazer um vídeo sobre o Gualdim Pais, que não sei para quem não sabe, o Gualdim Pais foi um dos cavaleiros do grande Afonso Henriques, que depois foi para a Terra Santa, participou na defesa de Acre, tornou-se mestre dos Templários. Portanto, é obra, não é? É a mesma coisa que ser campeão de Fórmula 1 naquela altura, não é? E ele ficou famoso, e então eles, como têm feito aqueles pequenos segmentos sobre os personagens históricas, perguntaram se podiam usar a nossa música, e eu disse claro que sim. A gente tinha gravado um álbum em português, que os álbuns são todos em inglês, mas um é em português, que é o Lusitânia, que tem temas sobre Dona Inês de Castro, a Batalha de Aljubarrota, e uma delas era o Mestre Gualdim Pais, e então eles fizeram aquilo e está no YouTube. E a Maria João é sempre a vocalista da banda? Ela é a vocalista dos Excalibur. Eu sou praticamente, eu sou os Excalibur. Posso depois ter convidados para tocar, porque eu toco tudo, eu toco desde só a bateria é faço programação, o resto baixo, guitarras,
teclados, sou top. Baixo, guitarras, ouvi dizer que tens para lá uma coleção que nunca mais E acaba. há guitarras, tenho neste momento 72. Ai, meu Deus. Yeah. Isso é quase um armazém. Aquele é o armazém, é mesmo o armazém. Quando é que tu pensas fazer uma exposição disso? Preciso de arranjar espaço, primeiro, antes de tudo, porque aquilo é como tudo. Primeiro eu tinha espaço. Jamie, temos que fazer aqui uma sexta-feira louca. Fazemos uma exposição das... Olha, eu já a inventar. Uma exposição das guitarras do Orlando e ele está aqui a dar-nos informação e vamos pondo a música dele. Olha que giro que era, uma noite ele a contar-nos estas coisas todas. Eu quando mudei para aquela casa, a mudança toda, ninguém estava a fazer nada. A casa não te importava, o que te importava era que tivesse um espaço obrigatório para tu pôres as guitarras. Não tenhas a menor dúvida. Lá quando andámos à procura cozinha, as pessoas ficavam de boca aberta connosco, porque eu quando andava à procura da casa, assim que entrávamos perguntavam, onde é que é a cave? É ali, íamos lá abaixo. E o pessoal pensava assim, esta pessoa é muito estranha, vamos embora, só quer a cave. porque eu tenho um armário enorme da IKEA, mas daqueles caros, custou-me, acho que foi $5.000 na década de 90, portanto estás a ver. Uau. Mas ainda está bom, madeira mesmo, percebes? Exato. E é onde eu tenho os meus discos. E então, como tem uma altura muito grande, tem que ser uma cave com uma certa altura, senão o armário não dá. E então, esta por acaso dava, mas nas outras casas realmente a primeira coisa era a cave, porque depois, quando a gente se mudou, eu comecei a arrumar tudo lá embaixo na cave e enquanto eu não arrumei, ninguém fazia nada cá em cima porque não havia espaço para se mexerem. Eu cheguei a ter uma semana, cá fora no carport, porque não havia espaço para meter dentro de casa. Porque também querias arrumar com todo o cuidado. Logo tudo, Porque, por exemplo, LPs eu tenho por volta de 5.400 e tal, DVDs 7.000 e tal. E tens isso arrumado por ordem que é alfabética? Numérica, e depois tenho no computador. No computador estás a saber... isto é melhor que uma biblioteca. Tenho um programa da Microsoft que depois tem o nome da banda, o nome do álbum, depois o estilo musical que a banda tem, depois a seguir tem, se for CD, diz CD, se for livro é BK, de book, se for de disco é LP, e depois tem um número. Portanto, imediatamente, eu quando os meto, depois metes o número. O que é que tens na prateleira 3 a contar da esquerda? Mas posso dizer uma coisa, CD já não, mais ou menos os CDs é capaz, do princípio. Eu posso, por exemplo, chegas ao LP e eu digo-te com quem é que andava a namorar e onde é que comprei aquele LP. Porque é uma parte, eu lembro-me à altura... Olha, tu não achas que a música é muito isso? A música é tão o nosso lado emocional e sentimental que marca. Eu também me lembro quem é que eu namorava quando saiu determinada música, quem é que acabou comigo quando saiu outra música, quando é o que eu chorei, o que não sei o quê. Lembro-me, claro que sim. Sentimento. Aliás, eu digo sempre isto, e não é nada de novo, toda a gente, se não o diz também o pensa certamente, eu acho que a música é a única coisa que eu conheço que é completamente universal. Quer dizer, a música e a arte, pronto, a música faz parte da arte. Tem que ter mensagem, porque aí está. Zumba na caneca, qual é a mensagem que tu me dás com a zumba na caneca, pelo amor de Deus? Não ofendas a senhora. Aquela tonicha não vai, nunca lhe perdoei, zumba na caneca. Podia ter feito outras coisas, ou se chamasse-lhe outra coisa. Zumba, não sou grande apreciador, canecas muito menos. Temos aqui umas giras de hora cá estamos. Olha, então, isso é uma coleção, é um amor, é o respeito também que tu tens pela música. É a história da minha vida. É a tua vida. É a minha vida. Por isso é que eu não saio, porque eu estou ali naquela cave. É o teu eu posso mundo. Eu posso gravar a qualquer altura, estás a ver? Tu tens essa capacidade também. Tenho um estúdio, tenho um mini estúdio, Portanto, aqui, todas essas músicas que eu tenho foram todas gravadas lá no estúdio. E então posso às 2 da manhã, pôr-me a gravar uma música, ver uma cena qualquer, estás a saber? Teclados, eu tenho 19 teclados. Ai, meu Deus. Olha as bandas todas a babarem-se. Aquilo tem teclados e tem cenas montes de antigas, percebes? Aí é que está, porque eu tenho tantas violas e tantos teclados porque eu nunca vendi nenhum, nada. Eu comprava e discos a mesma coisa. Percebes? Portanto, eu a partir do momento em que os comprava, quando acabou o LP,
o vinil e começou o CD, toda a gente estava a deitar os LPs fora e a comprar CDs e eu estava a comprar LPs. Mas qualquer colecionador, com um colecionador, se colecionava LPs, não ia deixar de colecionar para ver E CDs. tens giradiscos ainda? Tens tudo? Tenho dois Tens giradiscos, tudo. tenho 2 giradiscos, um Kenwood e um Dunham. Só aqueles giradiscos eu paguei em 90 mil e tal dólares, só por os giradiscos. Porque isso aí está a tal coisa, porque eu acho piada que agora o vinil está na moda, não é? E as pessoas dizem, o vinil está na moda por causa do som analógico ser tão quente. Mas eles compram o disco, metem o disco nos giradiscos, que está ligado a um computador, que é digital, e o som vai ser digital, não vai ser analógico. Para teres o disco, tens de ter uns giradiscos analógico e tens de ter uma aparelhagem em 2 colunas. Não pode ser digital para sair. E esse é que é o problema. Mas a nível de capas, claro que é muito mais prático o LP do que o CD, mas é como tudo. Olha, e a tua Maria João, a tua mulher e os teus filhos têm essa ligação à música, apreciam esse teu amor, compreendem, partilham contigo esses momentos? Eu nunca impingi nada a ninguém. Sim, nunca mas como eles foram nascendo dentro disso. A nível de música, é o segundo, o Filipe. Esse toca e tudo, toca baixo, toca guitarra e está virado para a música. Os outros também gostam de música, gostam de ouvir música, a minha filha está sempre a ouvir música com os auscultadores, os outros 2 também, ou estão a jogar, os 2 mais velhos a jogar e música. Mas, em contrapartida, a música que eles gostam é música toda de qualidade para mim. Estás a perceber? Ninguém não andam lá a ouvir raps, nem... Rua logo. Não, deserdados. O que é que eles ouvem? Rock progressivo, alternativa, pronto. Mas pronto, rock. Por exemplo, o Filipe gosta de punk, gosta dos Green Day. Quer dizer, a parte não estão viradas nem para hip hop, nem R&B, nem... pronto, estás a perceber que não estou a dizer que isso não tenha qualidade, mas pronto, se eles, por exemplo, o Filipe, de maneira nenhuma, que se quisesse tocar guitarra e baixo, ia estar virado, baixo talvez, mas por exemplo, R&B, ou hip hop, ou rap, não tem baixo, estás a ver, não tem guitarras, quer dizer, estás a ver, o baixo que tem até é eletrónico, portanto, é das tais coisas. Portanto, mas gostos são gostos, não é? Portanto, tu, aqui na nossa comunidade, há alguém na música que tu destaques, que gostes, que valorizes, ou nem por isso? Não é bem o teu género? Não é bem o meu género, mas há aqui bons artistas, não é? Sem dúvida alguma. Todos eles praticamente... Tu conheces os Mute Sounds? The Mute Sounds? Da Mute Sounds, não. Eu vou-te mandar. Manda. És capaz de gostar. E conheces o Marito Marques? Não, também não. O Marito Marques toca... Aquilo chama-se percussão, não é? Não, e é fantástico. Por exemplo, tu tens que ver que tudo depende dos estilos. Por exemplo, tu tens um Tony Gouveia. É um artista que tem uma grande qualidade, não é? Quer dizer, fado, mesmo os tabu, percebes? Tabu com música original, não é? São bons, quer dizer, é outro estilo musical. Claro. Para mim, porque Portugal tem uma coisa, tem muitas bandas e todas elas muito diferentes, quer dizer, não é tudo igual. Realmente tem montes de estilos, isso é positivo. Mas em contrapartida tem um grande defeito que 98% é tudo em português. Ora, e tu lembra-te que eu lembro, nunca me esqueço, quando foi a revolução do rock, era cantar em inglês era um sacrilégio. Houve um caso que em Coimbra, e estamos a falar em 79, o António Garcês, que coitadito agora está aqui é muito porreirito, está aqui em Nova Iorque, casou-se e está em Nova Iorque. Ele era o vocalista dos Arte e Ofício, juntamente com o Sérgio Castro dos Trabalhadores do Comércio, e os Arte e Ofício sempre cantaram em inglês, não é? E então eles foram tocar a Coimbra, e até é um espetáculo até um bocado solene, porque era o aniversário do Presidente da Câmara de Coimbra. O Presidente da Câmara de Coimbra estava lá, e então estavam lá uma série de bandas de rock, e a melhor que lá estava realmente era os Arte e Ofício, não é?
Eles vão e começam a cantar em inglês e o povo começou a mandar vir com eles. Chamar-lhes vendidos e traidor e não sei o quê. O Garcês, que não tem papas na língua, virou-se para eles, baixou as calças e mostrou-lhes o cu, a eles e ao Presidente da Câmara. Está o aniversário fechado. E então, foi logo notícia no dia seguinte no jornal, no noticiário, o António Garcês baixou as calças para o Presidente da Câmara e não sei o quê. Pá, aí está, é tal carneirismo, é o carneirismo, porque um artista português que canta em português, não tenho a mínima dúvida que só os portugueses é que o vão ouvir, e não são todos. Claro. Mas olha que ninguém vai ouvir a música mas há sem uns anos perceber. para cá já há muita gente a cantar só em inglês. Mas aí está, por exemplo, tu tens álbuns que saem e em vez de deviam fazer uma versão, a parte instrumental já está gravada, que é o mais caro. Gravavam uma versão em português e outra versão em inglês. Como os Truss, os franceses, os Truss eram banda francesa, gravaram os álbuns em francês e foram conhecidos em França. Gravaram os álbuns em inglês e foram conhecidos mundialmente. Estás a perceber? É tudo isso. Não é ser ambicioso, mas também não é. Para que é que se há só que estar a cantar para o nosso burgo? Porque é que não se há de tentar apostar? Porque, sem dúvida alguma, se não perceberem a letra, ninguém vai ouvir a música. Claro. Sabes? É mesmo assim. Não, ainda por cima o português não é uma língua muito fácil para quem não conhece. Depois tem-se cantar sempre de uma maneira, porque é as modas, não é? Porque é como tudo, depois as pessoas seguem, como a gente estava-te a dizer, eu nunca me esqueço, por exemplo, o caso dos sapatos de plataforma. Começaram com a plataforma, de repente, chegaram a um ponto, quando acabaram já eram desta altura. As calças, que eram largas, começaram, lembras de calças à boca de sino? Chegou a um ponto, aquilo parecia um estendal. É horrível. As mini saias, depois não há meio termo. Claro. Eu nunca me esqueço, nos anos 60 era uma loucura, a mini saia, eles andavam com as pernas todas à mostra. De repente, em 71 aparece uma maxi saia, só se via tornozelos. Eu tive 2 semanas sem sair de casa. Não valia a pena, não é? É mesmo assim, quer dizer, não tem meio termo. Olha, e agora mudando completamente de assunto, porque a gente aqui também não tem meio termo. Diz lá. Atualmente, como é que tu vês a nossa sociedade? Como é que tu vês os jovens? Como é que tu vês o mundo das artes? Ok. Os jovens eu vejo assim. Se, por exemplo, vamos supor, o Justin Bieber ia às compras, voltava para casa, metia as compras em cima do balcão, da cozinha, entretanto as compras caíam, ele escorregava, uma cenoura espetava-se no cu, ele dizia, ai Jesus, desatava a correr pela rua fora, com uma cenoura no cu, com as mãos no ar. Tu no dia seguinte ias a ver quantas pessoas não iam andar na rua com uma cenoura no cu, sem saber porquê. E o que é que ia acontecer? O primeiro mês era uma cenoura, passado 6 meses era um pepino, e depois ao fim do ano era a melancia, era quando acabava. Porque tem sido sempre assim, ou andas a beijá-los, ou andas a dar pontapés na cabeça. E não pode ser. As pessoas devem pensar por elas próprias. E eu não vejo ninguém, porque é como tudo. Cada vez, a gente sabe de antemão que o ser humano é um animal, é um mamífero, a manada, não é? Eu sei de antemão que aquele que não pertence à manada é logo marginalizado. Eu compreendo isso. Mas chegar ao ponto de não se pensar por eles próprios, compreendes? Só irem atrás das modas, de ser tão importante para estar envolvido, percebes? Que é aquela coisa de pertencer, o clube, o bairro, é um exagero. Antigamente era mau e agora é pior. E por isso simplesmente eles simplesmente seguem o líder. Perdem identidades. Não existe identidade, porque tu dizes mal daquele gajo e depois vais perguntar-lhe assim, então mas diz-me lá porque é que tu não gostas dele? Porque não? Porque não. Ninguém gosta, porque é que eu não hei de gostar? Pronto. E porque não tem que ser uma resposta aceitável. Exato, estás a compreender. Isso é mau. Eu tenho visto cenas de que realmente, é como a Tiga, estávamos a falar, a educação para mim está fora do controle. Aquilo já é um desperdício, não é? Porque eles saem dali sem aprenderem nada. E o que sabem e o que aprendem não tem interesse absolutamente nenhum. E o pior é que há muitos dos estudantes que saem ou que saíram recentemente das universidades, há alguns que têm essa noção.
Sim. que não lhes serviu de nada, Yeah. que andaram a gastar uma pipa de massa, porque ainda por cima o ensino universitário aqui é caro, Muito caro. e saem de lá a saber zero, mas pronto. É cada vez pior. Há quem diga que isto é bom para o governo porque assim controlam-os, não é? Porque Achas que estamos nesse caminho eu a acho nível que sim, mundial? eu acho que sim. Porque tu tens que ver uma coisa comum, tanto nos livros de ficção científica como nos livros, como nos filmes. Nós estamos a ser manobrados e não nos apercebemos. Não é como estamos a ser manobrados e não, o cérebro é lavado, não é? Então, lembra-te que existe aquela coisa que é proibida, a mensagem, que é só metem um fotograma, como é que se chama? Subliminal image. Isso é proibido, não é? Isso é uma coisa que eles fizeram uns testes na década de 70 em que a pessoa estava a ver o filme e de repente meteram um fotograma de um hambúrguer e o que é que aconteceu? Quando deu o intervalo, uma percentagem enorme levantou-se e foi comer o hambúrguer. Sem saber, estás a saber? Eles dizem isso é proibido. A gente não sabe se eles estão a meter. A gente não consegue ver. Porque uma coisa é certa. A gente pode estar a ser manipulados. Isto pode ser uma conspiração mundial, porque realmente eu não consigo compreender como é que os governantes, tanto deste país, do Canadá, como, por exemplo, na Europa, estão a fazer as coisas que estão a fazer e não se apercebem que estão erradas. Quer dizer, não é? É mesmo assim. Porque, há 30 ou 40 anos atrás, nós pensávamos que agora, em 2020 e não sei quantos, que estaríamos todos muito mais evoluídos, muito mais, e não muito melhores yeah. em termos de educação, em termos de mentalidade, medicina, de mentalidade, de tudo. E eu acho sinceramente que em certas coisas parece que estamos a regredir. Estamos a ser oprimidos, não, estamos a ser porque as oprimidos. redes sociais mostram tudo muito bonito e tudo muito não sei de quê, mas na realidade não evoluímos assim tanto. E não é só isso, e depois tens agora a imprensa, tanto escrita como falada. Eles não falam, mas as coisas acontecem. Mas como eles não falaram, tu não sabes. Aquela coisa da mulher que foi visitada pela polícia porque meteu um comentário derogativo sobre o primeiro-ministro do Canadá. E a polícia foi lá. Isso acontecia na altura. Foi aqui em Ontário? Acho que foi em British Columbia. Não, isso é assustador. Assustador. No entanto, tu fores a ver, vais à internet e diz lá a quantidade de pessoas que já foram presas em Inglaterra exatamente pelo mesmo motivo. Ora, isso não se chama democracia, porque a democracia deles, eu tenho que concordar com eles. Ora, nesse caso, até os nazis eram democratas. A partir do momento em que eu concordava com o Hitler não me chateava. A partir do momento em que eu concordava com o Salazar estava bem comigo. Porque estes aqui, tu tens que concordar com eles, porque se não concordas com eles, ou és homofóbico, ou és islamofóbico, ou és clorofóbico, whatever. Percebes? Porque exatamente é não haver a liberdade de nós pensarmos, porque eles pensam que só porque eles pensam, está certo, se eu penso errado, está errado, portanto, não pode ser, não é? Não pode ser, é como as religiões, não é? De maneira nenhuma, agora... Aquela cena que se passou, que não se pode andar, que acho que é no Quebec, não se pode andar com objetos religiosos no trabalho. Para mim, essa boca é só para os católicos e para os cristãos que usam crucifixos. Mas ninguém usa. O muçulmano não usa o quarto crescente, nem a estrelinha, não é? É mesmo assim. Portanto, agora quero saber, quando isso acontecer, se os polícias sikhs vão deixar de andar com o turbante. Porque se é para uns, tem que ser para outros. Claro. O turbante é tanto uma cena religiosa como é o crucifixo. Agora vamos lá ver, porque geralmente toca sempre aos mesmos. Isto não é quando o barco bate na rocha, não é só no mexilhão. Também deve bater na ameijoa, não é? Mas infelizmente temos agora mais racismo do que nunca, porque ao fim e ao cabo isto faz-me lembrar uma anedota que havia na década de 70, que é o que está a acontecer agora, e a gente pensava que era anedota. Que era na África do Sul, e então ainda existia o apartheid, e então há um político que chega e diz assim, vamos acabar com o racismo. Não quero mais nem pretos, nem brancos. A partir de agora, somos todos azuis. E toda a gente batia palmas, não é? Ok, então, e ele ganhou as eleições. Ok, somos todos azuis, agora vamos nos organizar. Azuis claros para um lado, azuis escuros para o outro. E é exatamente o que está a acontecer agora. O racismo continua, só mudou de cor. Mais nada. É verdade, não é? É pura da verdade.
Pá, será que eu estou errado? Não, não estou. Mas é pá, é mesmo assim, não é? Mas é tal mentalidade e chama-se esta evolução. Para mim o telefone para mim é uma das coisas que embrutece as pessoas. Epá, eu vejo, por exemplo, às vezes ponho-me a ver vídeos do YouTube com a polícia e mandam parar a pessoa sai do carro, vem logo com o telefone na mão. Eu não tenho telefone celular, não é? Eu, por acaso sou contra isso e não tenho telefone celular. Não. Diz lá isso outra vez. Não tenho telefone celular. Ai, vocês Aliás, ouviram isto? tenho ali um telefone celular que eu uso como iPod, mas não tem internet, nem telefone, ninguém me consegue controlar, ninguém me telefona. Eu estava a pensar que não podia dizer uma coisa destas porque ele podia ficar ofendido se eu dissesse isto. Mas eu acho que ele não... Acho não, eu tenho a certeza que ele não fica, porque ele é uma pessoa que... É uma pessoa inteligente e que tem poder... Eu pensava assim, eu não sei se vou poder dizer no podcast que o Orlando é daqueles cromos difíceis que a gente... É aquele último da caderneta que a gente não consegue. Eu sou o exemplo da contracultura. Sempre fui contra a cultura, desde novo. Tu és o cromo difícil. Desde sempre fui o exemplo da contracultura. O cromo difícil aqui no Sem Espinhas. Foi sempre, pá, porque... e, no entanto, atenção, eu fui dos primeiros que tive celular. Eu tinha o tijolo, aquele da Motorola. E quando é que desististe? Flip phone da BlackBerry. Avariou-se e depois eles queriam que eu comprasse um novo e eu disse, vai passear, mas os que eu cheguei agora no barco, ok. Então, passado, tinha acabado uma semana, tinha acabado a garantia. E eu disse, olha, conveniente. Tens de comprar um novo. Então, olha, eu disse onde é que eles deviam meter o telefone. Mete onde o outro meteu a cenoura. E mete onde mete a cenoura. E então, olha, nunca mais tive. Agora, depois eu comecei a trabalhar na rádio. Se me queriam apanhar, estava na rádio. Se não me queriam apanhar, estava em casa, porque eu só andava para a casa e para a rádio. E nos intervalos tu até ficavas descansado que ninguém me controla, ninguém sabe onde é que eu estou. E então, quando quero ver alguma coisa de moradas, vejo em casa, porque eu tenho, por exemplo, computadores, desktop, tenho 5, percebes? Tenho uma tablet, tenho um laptop também. Claro. Diz, o que é que disseste? Que é para ver o Hora Cá Estamos? E claro. Isto, e a voz que vocês ouviram é a voz da censura. mas pronto. Não tem nada contra a tecnologia. Eu uso programas de computador e tudo. Só que não vou usar a tecnologia para me alienar. Porque, e não sentes que te faça falta nenhuma? Pronto. Não. Uma tia minha com 80 anos virou-se para mim e disse-me assim, como é que tu vives sem o telefone? Ela com 80 anos, vê lá tu, que ela com 80 anos já não podia ver sem. Eu disse, eu vivo da mesma maneira antes de haver o telefone. Porque ao fim e ao cabo é prático, não há dúvida nenhuma. Mas, eu digo muitas vezes isso. Eu vivi muitos anos sem telefone, não é? Porque eu acho que só tive telemóvel com 30 anos, já à volta disso. Mas eu penso sempre, quando éramos jovens e que combinávamos as festas e que combinávamos com os amigos e com os namorados e ir aqui naquele dia e no outro e ninguém andava... naquele dia, àquela hora, lá estava tudo. Não interessava como é que íamos e pronto, ninguém se encontrava. Não vais mais longe. Houve uma vez, fomos tocar ao vivo, nós íamos tocar, era um festival que ia haver na Amadora e estavam os táxi, estavam os Magnéticos e eram os Morituri. E os Morituri à última da hora não puderam ir. E então entraram em contato connosco. Vocês querem tocar no lugar dos Morituri? E disse, olha que, portanto, a gente disse que íamos tocar com eles por volta das 2 da tarde e o concerto era no dia seguinte às 9 da noite. A parte da frente estava cheia dos nossos fãs. Sem internet, sem nada. Vês? Toda a gente avisou uns aos outros e pá, está a perceber, tia, porque é que ele não precisa de telemóveis? Na altura a gente sempre viveu, é que é prático, porque claro, se eu andar à procura de uma morada no meio da rua, mas eu posso procurar a morada em casa, antes de sair. Não, e antigamente nós íamos para todo lado sem isso. Sem telefone, e chegávamos a todo lado, olha que... E não é só isso, e aquilo chama-se telefone. Exato. É para falar. Mas hoje em dia usa-se para tudo, menos para falar. Então ontem eu ouvi um fulano a falar, e ele estava a dizer isto muito naturalmente, que não fala, que ele se recusa a falar com as pessoas ao telefone. E não tem tempo. Orgulhoso. É só contei. Eu detesto escrever. Eu nunca. Olha, por exemplo,
eu nunca, vê lá tu, eu nunca mandei a text message para a minha mulher, nunca. Ela por acaso tem telefone. Só por telepatia. É pelo telefone. É tudo lá pelo telefone. Não, é pá, porque. I don't know. Para já digo uma coisa: não gosto de falar com text porque pode dar muitos mal-entendidos. Isso é verdade. Né? Não gosto. E acho que a falar ao telefone fala-se mais rapidamente. Sim, em 10 tem segundos muito mais ou 15 interesse. dizes o que Eu precisas. gosto de ouvir a voz, eu, por exemplo, ao telefone, eu gosto de ouvir a voz ali da censura, não é? A censura está a dizer que já chega. Já ninguém nos pode aturar mais. Não, mas é mesmo assim, gosto, estás a perceber? Não. E depois há pessoas que me dizem assim, isto é tudo questão de mentalidades. Mas assim eu posso falar com 3 pessoas ao mesmo tempo. Mas ouve lá, mas é para que eu quero é que me des atenção a mim, não quero que tenha de dar atenção a porque é só curar algum recorde. Olha, diz. Já atingimos o recorde aqui de tempo no Sem Espinhas. Olha, pá. Vamos acabar este podcast por hoje, mas eu acho que a gente ainda tem que combinar qualquer coisa engraçada com o Orlando. O quê? E também queremos, não sei, a gente depois logo vê. O quê? Lixo de luxo. Fica no ar. Orlando, foi muito bom. Obrigadinha, foi um prazer estar aqui. Espero podermos continuar mais um bocadinho depois de desligar os microfones. Ok. Fica assim mais um Sem Espinhas, uma conversa fantástica aqui com Orlando Matias. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio.